Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Igreja, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema, o chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus, que maravilha, a chuva caindo lá fora e nós adorando o nome do nosso Deus aqui. Quantos creem que vai cair chuva de poder nessa noite aqui, chuva de bênçãos, né, Miguel? Chuva de bênçãos em nossas vidas. Glórias a Deus. Servir a Deus é assim, igreja, tem que ser com sacrifício, né? Quando é fácil, não tem muito sabor, né? Mas quando é difícil, a gente paga o preço, a gente se esforça e tudo fica mais gostoso, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele não quer sacrifício, mas Ele quer comprometimento, né? Então nós temos que nos comprometer com o nosso Deus. Estamos aqui unidos pela internet, unidos presencial, também para louvar e engrandecer o nome santo do nosso Deus. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor segurou esta internet, vai continuar segurando para o teu nome ser glorificado. Ninguém pode impedir que o nome do nosso Senhor cresça, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, e Ele não dá a sua glória a outro, Ele não dá a sua glória a ninguém. Então vamos orar, vamos, aleluia, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, agradecer por mais uma semana, agradecermos por estarmos aqui com o primeiro culto da semana, buscando dele o direcionamento, buscando dele a bênção para mais uma semana. Então nós vamos nos humilhar perante o Senhor nesta hora, aleluia, louvando, agradecendo e também pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Você que está pela internet também, curve a sua cabeça e ore junto conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, diante do Senhor, diante do altar do Senhor, juntamente com a tua igreja, Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, te louvar por mais uma semana, te louvar, Senhor, pelo teu direcionamento, pelas tuas ricas bênçãos, te louvar, Pai, por essa chuva que cai lá fora, Senhor, que veio para nos trazer um refrigério, que veio para nos dar um pouco de conforto, Pai,
de bem-estar, estávamos, aleluia, passando por muito calor, aleluia, e o Senhor é o Deus que chega na hora certa, Pai. Aleluia, a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Pai. E nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor não dá uma luta, um fardo que nós não possamos carregar, Pai. O Senhor dá um fardo que nós possamos carregar. Então nós te louvamos, Pai, por essa chuva, pelas bênçãos, pelas vidas dos que estão presentes, pela vida dos que estão também, aleluia, online conosco pela internet, unidos em um só propósito, de te adorar, de te bendizer. Queremos também, Pai, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Pai, aleluia, nos perdoa, Pai, e torna, Senhor, nosso coração limpo e puro, para que o teu santo nome venha a ser glorificado e o nosso coração esteja puro e sincero e verdadeiro diante do Senhor, Pai. Seja conosco, abençoa este culto, usa a minha vida, usa a vida dos teus filhos, dos teus servos, da tua igreja. Fala comigo, fala com o teu povo, prepara os ouvidos da tua igreja para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Receba, Senhor, todo louvor que vai ser entregue a Ti nesta noite, que vai ser rendido ao Senhor nessa noite, ministrado ao Teu coração, ó Pai. Receba, Pai, porque é todo Teu, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Vamos louvar a Deus, aleluia, com louvores. Vamos fazer o nosso momento de louvor. Eu peço a você que está online, não deixe que as notificações do seu smartphone venham distrair você, que você fique concentrado, aleluia, na adoração, e eu tenho certeza que o Senhor irá ouvir o seu louvor e Ele se alegrará e te abençoará em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Aleluias. Glórias ao nome do Todo-Poderoso. Aleluias. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro, tu és o Cordeiro que foi morto como sacrifício para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas, guerras veio me salvar. Não há outro como tu,
dado nos céus e na terra. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não há outro. Não há outro. Não existe anjo. Não existe demônio. Não existe maldição. Não existe feitiço. Não existe santo. Não existe santa que te leva a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Levanta tua voz, diga. Aleluia, e as palmas engrandecem o nome do Todo-Poderoso. Glória a Deus, vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluia! Tu és o centro, Jesus. Vamos declarar isso nessa noite. Vamos dizer que Ele é o centro. Vamos convidar o Senhor. Aleluia. Cercado de majestade, É, Jesus. reinas pra sempre e em vitória. Declare isso mais uma vez. Majestade, Ele tens tem toda toda a a autoridade. Teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória. Então vamos declarar nessa noite, dizer: O centro és tu. O centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. sim, meu Deus, dedicamos a nossa vida a Ti. O centro és tu. Dedicamos a nossa casa, a nossa família, a Tua igreja. O centro és tu. Minha canção e adoração, somente a Cristo. Tu és o centro, Jesus. Cantamos majestade, majestade, cercado de majestade, reinas pra sempre e em vitória. Majestade, Ele tem, tens toda a autoridade. Teu é o reino e tu é a glória. O centro és tu. O centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo.
o nosso Deus se faz presente em nosso meio, amém? Glória a Deus. Quero ainda continuar adorando o Senhor, agora com os nossos dízimos e oferta. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus, se encontra em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 16, que diz assim: pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são dedicadas a Deus, os galhos também são dele. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Os irmãos podem sentar rapidinho. Glórias a Deus, igreja. Quando a palavra diz aqui, pois se o primeiro pão assado, né? E óbvio que é depois da colheita, né? Só se faz o pão depois da colheita, né? E esse pão é dedicado a Deus. Isso quer dizer que os outros pães também são dedicados a Ele. Assim também, quando nós tiramos ali, né? Primeiro o dízimo do Senhor, ou decidimos ofertar também ao Senhor, nós não estamos dando apenas a 10ª parte dos nossos recursos para o Senhor, não estamos consagrando apenas 10%, estamos também consagrando, dedicando os 90% ao Senhor, amém, igreja? E também, assim como a palavra diz aqui na parte B do versículo, isso quer dizer, né, e se as raízes de uma árvore são dedicadas a Deus, os galhos também são dele. Se você dedicou a raiz da árvore ao Senhor, né? O Senhor, Ele vai abençoar esta árvore e os galhos serão dele. Tudo será consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. E o que é que acontece quando nós consagramos tudo que temos ao Senhor? O que é que acontece? O Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor abençoa, o Senhor prospera. Tudo que nós consagramos a Deus, prospera, igreja. Nós temos aqui equipamentos, né, eletrodomésticos que tem mais de 14 anos que nós usamos. Produtos que a fábrica diz que é 1 ano de garantia e nós já usamos aqui, né, há mais de 14, 15 anos e não dão problema porque nós consagramos tudo que entra nessa casa, tudo que, aleluia, que nós conquistamos, adquirimos, nós consagramos a Deus e nós vemos os frutos. Nós vemos os frutos. Então, experimente, você que não crê, você que não tem fé para isso, faça uma prova de Deus. O Senhor, Ele manda fazer prova. O Senhor não obriga, Ele não põe uma faca no pescoço e fala, você tem que acreditar. Ele não faz isso com ninguém. Ele manda fazer prova dele. Ele manda fazer prova dele. E uma vez que você fizer prova de Deus, uma coisa eu tenho certeza, o amor de Deus, a fidelidade de Deus vai te constranger. Vai te constranger. Porque o amor dele, a bênção dele, a graça dele, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor é extraordinária, igreja. É maravilhosa a graça do nosso Deus, a bondade e a fidelidade do Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor, amém? Então pega essa palavra, você que está pelo YouTube, já está disponível aí o código QR Code, onde você pode abrir o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Isso se você estiver na sua Smart TV, mas se você estiver pelo seu smartphone, não tem como você escanear o código QR Code. Então você vai na descrição deste vídeo, vai na descrição aí do vídeo, lá vai ter os dados bancários para você copiar e colar. Se você estiver pelo Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio, você vai clicar em contatos, clicando em contatos, você já vai sair ali no WhatsApp da igreja, vai abrir o WhatsApp da igreja, e ali você vai no perfil do WhatsApp, vai na descrição do WhatsApp, lá também tem os dados bancários para você estar contribuindo. É só ir na opção copiar e colar, que você vai ter
os dados bancários para você contribuir. Se você estiver pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu do site, vai aparecer igreja. Você clica na igreja, clicando em igreja, vai aparecer a opção dízimos e ofertas. Você clicando ali, lá tem todos os dados bancários para você contribuir, inclusive todos os dados bancários, tanto o QR Code como também a chave Pix para você copiar e colar, tá bom? Então, glória a Deus, vamos já adorar o Senhor com mais um louvor e, enquanto isso, também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Vamos declarar a bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos dizer, é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel.
todo tempo, és fiel em todo tempo. Diga isso para Ele nessa noite. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Da bondade de Deus. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer ao nosso bondoso Deus pela fidelidade dEle, pela graça, pela mão poderosa do Senhor que sempre está estendida sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, que alegria, Pai, saber que o Senhor é bom o tempo todo, Pai. O tempo todo o Senhor é bom, e quando nós nos comprometemos com o Senhor, alegramos o teu coração, e o Senhor não suporta ver um coração reto diante de ti, um coração que te adora, que te louva, aleluia, e o Senhor derrama as tuas ricas bênçãos, Pai. Nós te louvamos por tua fidelidade, te louvamos, Pai, por cada fiel, cada adorador que se compromete com o Senhor, que se compromete com esta obra, que se compromete com o reino do Senhor, que se compromete, Pai, com a adoração também, Senhor, com os dízimos, com as ofertas. Nós te louvamos pela vida de cada um deles, que o Senhor multiplique, Pai, 100, 500, 1000 vezes mais na vida dos teus filhos, de cada adorador, Pai, pois eles adoram é a Ti, pois eles dão é a Ti, eles ofertam é a Ti, Pai, não é a homem que eles ofertam ao Senhor, e quando isso é de coração, o Senhor recebe e o Senhor acrescenta em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que todos aqueles que têm semeado neste ministério, nesta obra, que eles possam colher, meu Pai, aleluia, que a colheita seja abundante e que seja notável, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que todos os membros da Igreja Nova Aliança com Cristo venham a dar o testemunho da Tua bênção, das Tuas, aleluia, das Tuas gloriosas bênçãos que são derramadas todos os dias em nossas vidas, e nós já te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Que a Igreja Nova Aliança com Cristo venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer muitas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Também quero já estar orando para estar trazendo a mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvo, Pai, aleluia, por estar aqui mais um domingo para louvar o nome do Senhor Jesus, diante do altar, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. E eu te peço, Pai, enche a minha vida com o teu Santo Espírito. Eu me esvazio de mim, para que o Senhor me encha do teu Santo Espírito, e que eu venha ser um canal de bênção para a tua igreja, o porta-voz para a tua igreja. Que todos aqueles, Pai, que estão buscando uma resposta do Senhor, possam, Senhor, aleluia, aleluia, receber a resposta do Senhor através do teu vaso, através do teu ungido, e o teu nome seja glorificado, e que nenhum de nós, Pai, venhamos sair daqui com nenhuma dúvida, nenhum de nós venhamos sair daqui sem resposta, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Seja comigo, seja com a tua igreja, prepara os ouvidos da tua igreja, Pai, para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vou tomar um pouco de água aqui. Estou correndo hoje aqui, pessoal. Nós temos 5 banners aqui para nós desenrolar, então estou correndo aqui hoje, viu? Glória a Deus. Então, igreja, como já foi dito, o tema de hoje é o chamado de Deus para as nossas vidas.
Amém? Quantos têm um chamado? Levante a mão aí. O irmão Sérgio já levantou as duas mãos. Eita glória, pastora Camila, o Miguel, né? Glórias a Deus. Então, igreja, mas é necessário entender o chamado. O chamado, ele não acontece por si próprio. O chamado, ele não é algo que vem e fica e acontece. O chamado é necessário uma mudança de mente. É necessário uma mudança de mente. Por exemplo, para Deus colocar, né, o chamado em mim, né, no sentido de eu aceitar o chamado, eu tive que mudar a minha mente. Porque até então eu nasci para cantar, para entreter, né, pessoas cantando, né, ou para empreender, né. Eu entendia dessa forma. Mas teve um dia que eu precisei abrir a minha mente, mudar a minha mente, para que o chamado acontecesse na minha vida. E quando eu mudei a minha mente, abri a minha mente, mudei a minha mente, a minha cabeça, né, as minhas atitudes, aí foi onde veio a unção do Senhor. E eu senti fortemente o chamado. Quando nós nos desprendemos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades, aí é onde nós adquirimos a sensibilidade de sentir o calor do chamado. De sentir o calor do chamado. Amém, igreja? Então vamos entender o que é o chamado, como funciona o chamado, e vamos também citar aqui alguns homens de Deus da Bíblia que também, né, tiveram um chamado e eles enfrentaram muitos desafios, né? Muitos desafios, muitos obstáculos, sofreram muitas angústias, né? E até mesmo o próprio Jesus passou por muitas angústias, aonde já estava chegando a sua hora, e a Bíblia diz que ele suou, a angústia, a tristeza que ele estava era tanta, que ele suou lágrimas de sangue. E eu fui estudar sobre isso, eu falei, Senhor, eu fui estudar, né? Eu quero saber se essa lágrima de sangue é uma metáfora, ou se realmente Jesus, ele suou, né? Lágrimas não, suou, lágrimas não é. Ele suou gotas de sangue, né? E realmente, igreja, isso é um fato que não é comum acontecer, mas verdadeiramente Jesus, ele suou gotas de sangue, né? E eu estudando sobre esse assunto, né? A medicina diz que se rompem diante de a depressão, a angústia, o estresse, pode acontecer, não é comum acontecer, mas pode acontecer, assim como aconteceu com Jesus, os vasos sanguíneos, né? Aqueles mais finos. Eu já lembrei de mim, né, por causa da hemofilia, né? Que isso acontece com o hemofílico quando pega peso. Os vasos menores, eles se rompem e acontece um sangramento interno, né? Para quem não sabe, eu tenho hemofilia, é dificuldade de coagulação, falta de fator 8 no sangue, né? É uma proteína do sangue que é responsável pela coagulação. E os médicos falam que pode acontecer de uma pessoa ficar tão angustiada, tão oprimida, tão, sabe, no sentido emocional, que os vasos podem se romper e no lugar do suor vai sair o suor junto com gotas de sangue pelos polos. Então Jesus, de fato, ele suou gotas de sangue. E muitas vezes nós julgamos o homem de Deus, né? Muitas vezes nós julgamos pessoas. A pessoa está sofrendo por causa do chamado. E muitas vezes nós julgamos, achamos que a pessoa está em pecado, né? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, aqueles que são chamados pelo Senhor, eles vão
sofrer, por um tempo eles vão sofrer por causa do chamado. Afinal, é uma renúncia, não é verdade? Então vamos entender o chamado. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner, onde traz aqui a introdução, né? Glórias a Deus. A introdução diz assim: o chamado é um grande desafio e muitos homens de Deus enfrentaram muitos obstáculos, desafios, desânimos, chegando até uma depressão profunda. Tá aí a doutora Camila Gomes, que é especialista na área das emoções, né? E a Bíblia nos apresenta, né, homens de Deus que sofreram, enfrentaram muitos obstáculos, desafios, desânimos, chegando ao ponto até de sofrer uma depressão profunda, né? Então a Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que foram chamadas e passaram por muitas aflições intensas, mas elas confiaram no Senhor e venceram as suas guerras, amém? Então vamos lá, entendendo o chamado. Coloquei aqui eu coloquei aqui 4 explicações para a gente entender melhor aí sobre o chamado, né? O chamado de Deus é a razão da existência de uma pessoa. Ok, igreja? O chamado de Deus é a razão da existência de uma pessoa. O motivo pelo qual ela foi criada. Mas isso é o chamado de Deus, tá, igreja? Isso é o chamado de Deus. Muitas vezes somos chamados por homens, né? Muitas vezes a gente fica com aquela coisa, por exemplo, né? Muitas pessoas fazem teologia e tudo porque elas querem muito liderar, elas querem muito ser pastor. Mas nunca acontece dessa pessoa ser ungida. Mas ela gostaria muito, né? Geralmente, quando a pessoa quer muito uma coisa, é aquilo que Deus não vai dar, porque aquilo vai tomar a pessoa, vai, né, ficar tomado por aquilo. De repente o ego dela vai inflamar, aí Deus não dá. Aí Deus pega aquele lá que está lá trabalhando no campo, igual Davi, bota para ser rei. Mas aquele que muito quer, Deus não dá, porque Deus conhece o coração, né? Então, há o chamado que o homem chama, e muitas vezes não é de Deus. Deus não está naquilo. Pode ser que o pastor unja uma pessoa sem Deus mandar. Pode acontecer de um pastor ungir uma pessoa a pastor, ou a um diácono, a uma obreira. Pode acontecer de um pastor ungir uma pessoa sem que Deus mande, né? Ou colocar essa pessoa para exercer uma função que Deus não mandou. Mas nós estamos falando aqui do chamado de Deus. Não estamos falando de oportunidades. Estamos falando de chamado. Algo que nós nascemos para isso, né? Então o chamado de Deus é a razão da nossa existência, né? E é o motivo pela qual ela foi criada, né? Igual eu dei testemunho aqui outro dia, né, que meu pai, confirmando ali que todos os talentos que ele me via desde criança, hoje eu estou sendo usado por Deus com esses talentos, né? Então é disso que nós estamos falando aqui, do chamado de Deus, né? Então também o chamado de Deus é uma graça imerecida, né? O chamado de Deus é uma graça imerecida. É igual eu falei aqui, né? Às vezes a pessoa acha que é merecedora de tal coisa, por isso e por aquilo, e aí Deus não dá, né? Então, a graça, o chamado é uma graça imerecida. Ninguém merece esse chamado. Deus, ele simplesmente decide escolher, separar alguém para tal função, e isso não é por merecimento, é porque Deus quis mesmo. É a graça dele, é o amor dele que
que faz Ele nos escolher, né? Então, o chamado é uma graça imerecida, é uma escolha particular de Deus para cada um. Uma escolha particular de Deus para cada um. Ninguém tem que questionar. Ninguém tem que questionar. Eu me lembro, né, que quando o pastor Efigênio nos separou para nos ungir, ele dizia assim, eu só pensava em falar, né? Eu pensava na minha mente, eu dizia assim, meu, o que é que as pessoas... olha Sérgio, era assim, era questão de segundos. Eu pensava, Deus falava, né? Aí eu dizia assim, meu Deus, o que é que as pessoas vão dizer agora que eu estou sendo separado, ungido a pastor? O que é que as pessoas vão pensar? As pessoas vão me julgar, né? E aí eu pensava, e o homem de Deus lá, o profeta de Deus dizia assim, e olha, e a partir de hoje vocês são pastores, e ninguém, absolutamente ninguém pode questionar isso. Ninguém pode questionar o que está acontecendo hoje aqui. Eu nunca esqueci dessas palavras. Então, ninguém pode questionar a unção de Deus na vida do Sérgio, na vida da pastora, na vida dos seus fiéis, dos seus chamados, dos seus escolhidos. Ninguém pode questionar. Ainda que o homem não entenda, nós não temos que dar satisfação para ninguém. É Deus, por particularidade dele, Ele nos escolheu e acabou, não tem para ninguém. E Ele faz o que Ele quer, né? Saul perseguiu Davi, né? Quanto tempo Saul? Durante anos Saul perseguiu Davi. Davi poderia ter desistido. Deus falou, é o meu ungido e acabou. É esse que eu não te quero mais, eu te rejeito, Saul. Eu te rejeito. Passou surpresa, eu já ungi outro. Deus, antes de tirar Saul, Deus já ungiu, já preparou outro, né? Mas nós temos que lembrar também que quem ungiu Saul foi o próprio Deus. Deus ungiu Saul, mas Saul se corrompeu e Deus foi lá e preparou agora. Agora Deus ungiu Saul, que foi um homem a gosto do povo. O povo queria um rei poderoso, um cara grande, bonito, tal. E aí Deus falou, vocês querem o apoio? Então é esse cara aqui, ó, que eles querem. Unge esse aqui, que é do jeitinho que eles querem. Grande, imponente, assim, assado. E aí eles pagaram o preço por isso. Aí Deus falou, agora eu vou arrumar um do meu jeito. Humilde, que me ama, que me adora, que não tem ambição, né? E aí Deus foi lá e pegou Davi e ungiu Davi, né? E foi bem sucedido ali, né, o ministério de Davi. Também o chamado de Deus é uma responsabilidade humana. O chamado de Deus não é algo que você vai fazer de forma irresponsável. O chamado de Deus é uma responsabilidade humana que deve ser respondida, amém, Miguel? Que deve ser respondida com amor e gratidão. Igreja, nós passamos por muitas dificuldades quando o Senhor falou que era para eu parar de fazer programa musical Nova Aliança com Cristo e era para fazer cultos. Não foi fácil, igreja, não foi fácil. Não foi fácil, né? E nós não faltamos um dia de culto. Todos os dias programados que o Senhor nos direcionou para fazer os cultos, nós não faltamos nenhum dia. É o comprometimento, a responsabilidade com o ministério. Então vocês não passaram por prova, passamos por prova. Dificuldade, faltou as coisas. Dificuldade para pagar o aluguel, dificuldade para comer, dificuldade para tudo, para tudo. Teve uma época que eu fiquei com um cabelo tão grande que eu parecia uma juba de leão. De tão grande que o cabelo ficava, e não tinha dinheiro para cortar não. Não tinha dinheiro para cortar. Na caverna, na prova. Né, pastora Camila?
E nós fazendo culto e campanha. Só os cultos não era suficiente não. Os cultos era a responsabilidade do nosso chamado. E para aguentar o chamado, nós tínhamos que orar no particular e fazer campanha. Jejum. O Miguel levantava, quando nós terminávamos a campanha, o Miguel estava até com a cara suja de pó. Que o Miguel via nós botar a cara no pó, ele botava a cara no pó também. Miguel via nós repreendendo o mal, ele ia lá e repreendia também. Teve uma vez que Deus tomou o Miguel todinho com obra de libertação. E nós cremos que foi Deus que tomou ele. Ele do nada, ele foi lá nas pernas da Camila e começou a fazer como se estivesse desamarrando as pernas dela. Lembra disso? Ele colocou a mão nela assim, começou a repreender e chegou, parou nas pernas dela assim, começou a fazer como se estivesse desamarrando. E nós deixamos Deus tomar ele ali, né? E nós não paramos por causa da dificuldade, né? Por causa das provas, das provações, nós não paramos um dia, batalhando, firme no propósito. Tinha dia que nós chorava, né? E nós firme com a responsabilidade que o Senhor nos deu. Não tem essa não. Ah, eu estou sofrendo, eu estou triste, então hoje eu também não faço culto. Não, não é assim. Não é assim que se exerce o chamado. Não é assim que se exerce o chamado. Davi poderia ter desistido. Ele falou, não aguento mais não, ficar sofrendo uma perseguição dessa. Vou desistir, quero saber do negócio de ser rei não. Vou lá cuidar das ovelhas do meu pai, que era muito melhor, comia minha marmitinha lá, ninguém enchia meu saco, ninguém me perseguia. Se aparecesse um leão, eu matava o leão. Agora estou aqui, né, sendo perseguido por esse camarada, e eu não posso fazer nada com ele, porque ele é ungido de Deus, né? Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Respeitou a unção, respeitou a unção de Deus na vida de Saul. Saul não honrou a unção, mas o homem de Deus ali, o Davi, ele honrou a unção, né? Olha a diferença. Aquele que recebeu a unção não honrou a unção e cumpriu, né, de maneira que Deus queria que cumprisse. Aí o outro que também já tinha sido ungido, ele reconheceu que foi ungido para aquilo e não arregou, e ele também reconheceu a unção de Deus na vida do Saul. Mesmo Deus já tendo rejeitado Saul, Davi reconheceu, né? Então também o chamado de Deus também é um convite a viver a verdadeira conversão, ou seja, a mudar de mente e pensamentos. Amém? O chamado é um convite, também é um convite a viver a verdadeira conversão, ou seja, a mudar de mente e pensamento. Amém? Porque tem pessoa que vem e fica do mesmo jeito. Tem pessoa que fala assim, ah, me converti, mas não mudou de vida, está lá do mesmo jeito, né? Continua lá do mesmo jeito, com a mesma mente podre, a mesma mente suja, o mesmo mau caráter, mas quando, igual a mim, igreja, igual a mim, eu me converti, mas eu não entendia o chamado ali, né? Eu não me rendia ao chamado de Deus, mas quando eu me rendia ao chamado, né? Aí eu recebi ali aquele convite, né? Eu recebi o convite ali para verdadeiramente, né? Para viver a verdadeira convenção. Aí quem olha lá fala assim, agora esse camarada aí agora tá crente, ó. Que naquela época lá que ele dizia que era gospel e cantava lá no Cleito Camargo, e era Danilo Caran, e era Nildo Reis, e era Zé Nildo, era tanto nome que eu tinha. Aí hoje me vê fazendo culto e fala assim, agora esse camarada é crente mesmo, viu? Né? Então, o chamado é maravilhoso, igreja. Não tenha medo do chamado. Não tenha medo do chamado, porque Deus, Ele chama e Ele capacita para cumprir o chamado. Ele capacita para cumprir o chamado. Amém? Vamos aqui para o segundo banner. Glória a Deus. Então nós temos que ter coragem, igreja. Se Deus chama e eu tenho medo, ou eu faço birra com Deus, ou eu, por qualquer motivo, eu não
eu não me responsabilizo, eu não tenho responsabilidade com esse chamado, ele não vai acontecer sozinho. Aí a pessoa fica lá 10, 15 anos falando, Deus falou que ia ser pastor, mas nossa, parece que Jesus vai voltar e não vai acontecer. Você está fazendo alguma coisa? Não está. Fica se vitimizando. Porque para mim é tão difícil. Porque eu sou assim. Porque isso. Aí bota a culpa em um. Aí bota a culpa no pastor. Aí bota a culpa no trabalho. Aí sai botando culpa. É mais fácil botar a culpa nos outros do que assumir a sua própria culpa, né? Então o chamado não vai acontecer na nossa vida sozinho. Nós precisamos nos comprometer com o Senhor, né? E ter amor pelo chamado. Amor e gratidão pelo chamado, né? Não se faz o chamado assim, emburrado, sem ser grato, achando que Deus é carrasco e fala, Deus me mandou eu fazer isso aqui, né? E tal. E pode ser que no momento você até se sinta assim, que Deus está te judiando. Igual Moisés. Moisés teve um momento, nós vamos falar aqui, nós vamos ler aqui, né? Teve um momento que Moisés falou, se o Senhor quer me tratar desse jeito, então o Senhor me mate logo. Porque eu carregar esse povo tudo sozinho aqui é muito para mim. Moisés teve esse sentimento de tipo assim, poxa, Deus tá pegando pesado comigo, botar eu para carregar esse povo, um bando de gente rebelde. Porque quando o povo é obediente, você não pesa no pastor, não pesa em ninguém, não pesa no líder. Mas quando o povo é teimoso, olha, eu vou dizer para você, viu? Pesa, viu? Pesa. O abençoado do Moisés sofreu com aquele povo teimoso. Sofreu, né? Então vamos citar aqui alguns versículos que falam de chamado na Bíblia, tá? Vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 1. Que diz assim: meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, né? Escreve aos Hebreus. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, coloquei negrito aqui para vocês verem, ó. Vocês que foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote, o sacerdote da fé que professamos. Olhe para Ele. Alguém sofreu mais do que Jesus? Ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém. Jesus estava angustiado, chamou os discípulos para orar com Ele, orar e vigiar com Ele. Eles dormiram, gente. Mas sabe por que eles dormiram? Eles estavam tão tristes que eles dormiram. Você já chegou a ficar triste em um ponto assim, tão triste que dá sono? Você sentar assim, tão triste, daqui a pouco você pega no sono. Os discípulos dormiram por isso. Só que eles estavam se sentindo tristes por Jesus, mas não era eles que ia ser pego. Quem ia ser pego era Jesus, né? Mas a tristeza era tanta que eles não conseguiram orar junto com Jesus. Jesus orou uma vez, eu não me lembro quantas vezes Jesus foi lá, orou e voltou, eles dormiam. Ele foi lá, orou, voltou, e eles dormindo, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, olhem, né? Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote, né? Da fé que professamos. Aí em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: o Senhor Deus me disse, Jeremias falando aqui, né? O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então você percebe que é desde o ventre. O chamado é desde o ventre. Não é algo que Deus espera a pessoa ficar grande e olha assim e fala assim: vou chamar esse cara aqui para ser pastor, vou chamar esse aqui para ser levita, vou chamar esse aqui para ser isso, vou chamar esse aqui para ser aquilo. Não é assim. Ele já nasce, ele já cria a pessoa com uma personalidade, né? Que ele, com essa personalidade, com esse talento, com essa vocação, ele vai conseguir cumprir o chamado. Amém, igreja? Também aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, né, o apóstolo Pedro aqui, ó. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou
vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza. Preste atenção nisso. Ele mesmo aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Ele capacita ou não capacita, igreja? Com o amor dele sem limites. O amor de Deus não tem limite, né? Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele capacita e nos dá, né, firmeza, né? Ele nos aperfeiçoa e nos dará firmeza, né? Força e verdadeira segurança. Aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, também diz: aquele que os chamou é fiel e fará isto. Ponto. Aquele que chamou é fiel e fará isto. Não tem que se preocupar com ninguém, porque quem te chamou não foi homem. Quem te chamou foi Deus. Amém? Se eu estou aqui, foi porque o Senhor me chamou. Se o Sérgio está aqui, foi porque Deus te chamou, Sérgio. Se a pastora está aqui, se o Miguel está aqui, se as ovelhas estão no caminho do Senhor, é porque o Senhor o chamou. Amém? Então nós temos que crer que aquele que nos chamou é fiel e fará com que aconteça o propósito dele em nossas vidas. Amém? Não podemos duvidar ou ter medo. Vamos aqui citar alguns exemplos de homens na Bíblia que foram chamados e enfrentaram desafios, né? Moisés, vamos citar primeiro aqui Moisés, né? Moisés, ele carregava o peso de liderar, né? Ele carregava o peso de liderar um povo rebelde, e em um momento de extremo cansaço, chegou a pedir a Deus que tirasse a sua vida. E ele dizia assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mate-me de uma vez. Uma pessoa falar isso aqui, hein? A pessoa realmente não estava bem emocionalmente, né? A pessoa estava já no seu extremo, né? Mas está lá em Números capítulo 11, versículo 14 e 15. Depois vocês leem lá, eu coloquei só a parte B aqui, né? Então Moisés passou por isso, né? Desejou que Deus matasse ele, do que prosseguir no chamado. Elias, profeta Elias, é um dos mais falados, é Elias, né? De todos que sofreram aí, né, o peso do chamado, Elias é o que mais é conhecido e falado, né? Elias, após uma grande vitória, onde ele matou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá, foi ameaçado pela rainha Jezabel e fugiu desejando morrer. Você tem ideia disso, igreja? Então não é porque o pastor, o homem de Deus, né, aquele que foi chamado, né, cumpriu ali, né, cumpre o seu chamado ali com excelência, e Deus usa e tal, Deus usa na cura, na libertação e tal, se é missionário, é ganhando almas, né, e Deus usa de maneira poderosa. Não é por isso. Isso não quer dizer que ele não vá sofrer. Isso não quer dizer que ele não vá sofrer decepções, angústia, né? Um sentimento de abandono. Pode ser. A pessoa ter o sentimento de abandono não quer dizer que ela foi abandonada por Deus. Eu posso, depender do meu emocional, pode acontecer de eu me sentir abandonado por Deus, mas Deus está ali do meu lado. Eu preciso colocar minha cabeça no lugar, né? Buscar refúgio no Senhor, porque muitas vezes nós nos abalamos psicologicamente, né, emocionalmente, e a gente, em vez de buscar esse refúgio em Deus, a gente quer o quê? Se isolar,
Foi o que Elias quis fazer. Ele, em vez de buscar o Senhor, né? Igual ele buscou o Senhor lá, né? Tava lá o desafio, né? Tava lá o desafio, lá os profetas de Baal, né? E tudo, e lançaram o desafio lá. E cadê que o Deus de Baal não respondia, né? E ele até tirou um sarro do Baal lá. Cadê? Será que ele foi dormir, né? Será que ele está cansado, está dormindo e tal, né? Mas ele clamou ao Senhor ali, ele creu e Deus deu a vitória, né? Mas no momento de aflição, ali naquele momento, né, que ele foi ameaçado pela rainha, ele apavorou e ele, primeira coisa que ele pensou foi em se esconder e se isolar. E nós temos que tomar esse cuidado, igreja. Não estamos dizendo que é fácil, não estou falando que Elias foi frouxo, eu não estou falando isso não, tá, igreja? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós temos que, antes de qualquer atitude, nós temos que prostrar diante do Senhor. Se não tiver força para falar, chora, se derrama, fala: Deus, tenha misericórdia, me ajuda, eu estou com medo. E aí Deus mandou um anjo para servir ele. Deus viu como ele estava, Deus não abandonou ele, né? Deus foi lá e falou: olha, sai da caverna, né? E Deus consolou Elias. Mas ele disse: basta, aqui foi a fala dele, né? Basta, tipo, chega. Toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Né? Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, né? Então, outro também que passou, que nós já citamos aqui, é Davi, né? Davi enfrentou perseguições, traições e perdas profundas, né? Expressando sua angústia nos salmos. Eu digo para você que, assim, de todos eles aqui, o mais... cara que tinha um domínio da mente dele, né? Um domínio próprio, assim, maravilhoso, o Davi, né? A ponto dele conversar com a alma dele, com as emoções dele, né? Ele enfrentou as perseguições, traições, perdas profundas, expressando sua angústia nos salmos. Ele escrevia, igual ele escreveu aqui no Salmo 42, versículo 11: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O espírito do cara estava, ok, estava ligado no Pai, confiante no Pai, mas a alma estava abatida. E ele ainda fala para ela: por que te perturbas dentro de mim? Vai, alma, anima aí, confia aí que a minha mente, o meu espírito tá ok, mas a alma estava abatida, o corpo ali estava, né, que a gente chama ali corações, né, a fonte das emoções, a gente chama de coração também, estava abatida, né, mas ele pôde conversar ali, né, a mente pôde conversar ali com as suas emoções, e foi tremendo isso aqui. E foi assim que Davi venceu todas as suas lutas, né? Vamos ver mais outro aqui também. Jeremias, que é considerado o profeta chorão, né? Jeremias sentiu muitas angústias por causa da incredulidade do povo, por causa da teimosia do povo. Deus mandava falar para o povo o que ele ia fazer, e mesmo assim o povo não temia Deus. E Jeremias chorava de ver o quanto aquele povo era incrédulo, o quanto aquele povo era teimoso, rebelde. Ele sentia, né? Então Jeremias, conhecido como profeta chorão, sofreu rejeição e perseguição, né? Chegando a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Olha isso. Cada um tem uma história diferente, né? Um pede a morte, o outro amaldiçoa o dia, né? O Jó também amaldiçoou o dia que ele nasceu, não é? O Jó também amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então, ele diz aqui, né? Lá em Jeremias capítulo 20, versículo 14, ele diz: maldito o dia que eu nasci,
o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Olha que desespero, que angústia a pessoa estava, né? E Deus entende, igreja. Deus não fica irado da pessoa falar isso aqui no momento, né? Um momento de angústia, Deus, ele tolera. E aí Deus vai e manda o consolo, né? Vemos aqui também João Batista. João Batista pediu a cabeça dele, né? Aquela tribulada lá pediu a cabeça do João Batista, né? Então João Batista, mesmo sendo o precursor, né? Aquele que vem e anuncia, precursor quer dizer aquele que vem adiante, né? Anuncia o que vem depois dele, né? Então, João Batista, mesmo sendo precursor de Jesus, duvidou em meio às suas dificuldades. Presta atenção nisso aqui. Você anuncia a pessoa e quando a pessoa chega, você tem dúvida de que é ele. Olha que tremendo isso aqui, né? Então ele, em meio às dificuldades, né? Ele duvidou em meio às dificuldades. Mesmo ele sendo precursor de Jesus, duvidou em meio às suas dificuldades e enviou o discípulo. Ele estava preso, tá? Ele estava preso quando ele fez isso aqui, ó. Ele enviou os discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias, né? Vamos ver aqui como é que ele falou? Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, ó. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, né, dos milagres, dos sinais, do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos, né, os discípulos de João, né, fossem perguntar a ele. Perguntar o quê? Olha a pergunta que ele mandou perguntar. O Senhor é aquele que ia chegar? O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Né? Então você vê aquilo que eu falei aqui. Há momentos que você pensa que que você está sozinho e você não está. Há momentos que você duvida do seu próprio chamado. Você fala, poxa Senhor, será que eu estou... né? Por exemplo, se eu der lugar para as emoções, né? No momento de dificuldade, com as dificuldades que nós enfrentamos na igreja aqui, eu posso chegar a um ponto de falar isso. Falar, Senhor, foi o Senhor mesmo que me ungiu, ou o irmão lá, o pastor Efigênio estava empolgado nesse dia? Então, se eu não tiver, né? Se eu não vigiar com a minha mente, eu deixo as emoções me dominar. E quando a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, é por isso, porque as emoções podem te confundir. Está entendendo? Então ele perguntou, é o Senhor mesmo que ia chegar ou devemos esperar outro? Né? E vemos aqui também o próprio Jesus, né? Vemos aqui também o próprio Jesus no jardim do Getsêmani, sentiu angústia profunda, tá? Angústia profunda e suou gotas de sangue. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, né? O 44 ao 45, né? Eu esqueci de colocar o 45 aqui na frente. Que diz assim, cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força. Você percebe, igreja, que não é momento de parar, no momento da angústia, da tristeza, não é o momento de você dizer assim, não, acabou, eu não tenho força para orar mais, eu não vou orar mais, eu não tenho mais força. Não é o momento de você se vitimizar, é o momento de você se prostrar. Se você orava, ore mais, peça socorro, peça misericórdia. E a Bíblia diz aqui, ó, que Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande.
Que Deus nos livre de uma tristeza dessa, né? Que Deus nos livre. Isso aqui, Jesus sofreu isso aqui, não foi por causa dele, foi por causa de nós. E de todas essas vezes que ele estava lá orando, que ele ia, orava e voltava, os discípulos dormindo, ele voltava de novo, orava, ele perguntou: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, livra-me de passar por isso, mas se não for possível, Pai, que seja feita a sua vontade. Será que nós tínhamos coragem de fazer uma oração dessa? De dizer: Senhor, está doendo demais, está sofrido, o chamado está difícil, não estou conseguindo, a luta é grande, a opressão é grande, a responsabilidade é grande. Mas é assim que nós temos que fazer, igreja. Senhor, eu preferia, igual Moisés falou, manda outro, Senhor, manda outro. Eu tenho dificuldade com a fala, eu vou falar com o faraó, se me botar para falar com o faraó, eu tenho dificuldade com a fala, e ele de todo jeito queria que Deus mandasse. O Deus falou: vai, Moisés, eu vou mandar teu irmão com você, vai. Mas nós temos que falar nas nossas orações, nós temos que falar com Deus: Senhor, se não pode ser outra pessoa, que seja feita a tua vontade na minha vida, mas me ajuda. E Ele vai ajudar, igreja, Ele vai ajudar. Amém? O resumo é que, mesmo diante dessas lutas, todos esses homens encontraram força em Deus. Amém, igreja? A resposta para a dor do chamado está em confiar no Senhor. Amém, igreja? A resposta para a dor do chamado está em confiar no Senhor. Tão somente confia, porque um momento, se você deixar de confiar um momento só, o diabo só precisa disso aqui, ó, para ele te destruir, para ele te frustrar, para ele te causar, né, uma decepção. Amém? Então, o que nós temos que nos apegar e permanecer firme no chamado nessa palavra aqui, né? Nós colocamos aqui Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Também Salmo 30 também, para os que sofrem o chamado, né? O peso do chamado, a dor do chamado. Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, igreja? Se apegue aqui nessa palavra. Também o Salmo 23, Salmo 91, enfim, a palavra de Deus toda é força, né? É arma poderosa para nos sustentar, né, na nossa jornada. Então, se você assim como esses homens de Deus enfrentam desafios, lembre-se de que Deus é o sustentador de todas as coisas e sustenta os seus escolhidos. Amém? Quantos são sustentados pelo Senhor? Levanta sua mão aí. Glórias a Deus. O caminho pode ser difícil, mas a vitória vem para aquele que persevera na fé. Diga assim: eu persevero em nome de Jesus. Amém? Nessa igreja todos vão perseverar, ninguém vai cair em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo isso. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero orar por todos que têm um chamado. Viu, igreja? Até aqueles que ainda não descobriram o chamado, né? Aqueles que não descobriram o chamado ministerial, mas você já é um chamado para servir a Deus, para estar na casa de Deus, para seguir a Cristo. Amém? Você já é um chamado de Deus. Agora falta você descobrir o propósito do chamado, né? O chamado ministerial. Muitas vezes, né?
nós precisamos descobrir, né? Mas você não se sinta não ache que você não é chamado só porque ainda você não sabe qual o chamado ministerial. Você só estarmos aqui dentro você já foi chamado e escolhido pelo Senhor para estar aqui. Amém, igreja? Então vamos orar pedindo ao Senhor a perseverança. Vamos pedir ao Senhor perseverança para nós para vivermos o propósito de Deus na terra. Amém? O propósito de Deus, o chamado de Deus para nós aqui na terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, coloque a sua mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui, Pai, te agradecer por esta palavra poderosa, onde nós vimos aqui, Pai, que nós não somos melhores do que esses homens de fé. Nós não somos melhores do que Davi, nós não somos melhores do que Jeremias, do que Moisés, Pai. Aleluia. Não somos melhores, Pai, do que Jonas, Pai, que Jonas também tentou fugir do chamado. Nós não somos melhores do que nenhum deles, Pai. Aleluia. E por isso nós estamos te pedindo aqui, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, assim como o Senhor ajudou eles, Pai. Assim como eles são homens, Pai, falhos, assim como eles são homens fracos, Pai, como nós também estamos sujeitos, Pai, a fracassar. Nós também estamos sujeitos, Pai, a desanimar, Senhor. Mas nós queremos te pedir nesta noite, Pai, fortalece-nos, Pai, com o teu poder. Fortalece-nos, ó Pai, com a tua graça. Anima-nos com a tua graça, Pai. E que nós não venhamos nunca, Pai, venhamos desanimar ou abandonar o chamado. Que nós possamos viver o chamado do Senhor. Que todos dessa igreja, Pai, possam viver o chamado. Que eu possa viver o chamado, Pai. Esse ministério que está começando ainda é um ministério pequeno e precisa muito, Pai. Aleluia. Que eu permaneça firme, Pai. Que eu não duvide do Senhor. Então que o Senhor nunca me deixe, Pai, desanimar. Nunca me deixe, Pai, aleluia, se desviar do propósito do Senhor. Com a pastora Camila também da mesma forma, Pai. Não deixe que ela desanime. Não deixe que ela venha arregar, meu Pai, entregar, aleluia, o seu ministério. Que ela permaneça, meu Pai, assim como esses homens de Deus também, aleluia, sofreram angústias, mas eles permaneceram e buscaram refúgio no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Que a tua filha também prossiga, consiga, meu Pai, persevere, meu Pai. Que o irmão Sérgio persevere, que a irmã Neide persevere, que a irmã Karina persevere, que todos os membros da Igreja Nova Aliança com Cristo perseverem, meu Pai, no primeiro chamado e no segundo chamado que ainda virão para todos eles, Pai, aleluia, e talvez para nós ainda, que venha outros chamados para nós, Pai, aleluia, que nós possamos atender a tua voz de comando, o teu chamado, e que possamos viver, aleluia, chegar aquele grande dia, meu Pai, e possamos dizer que nós batemos o bom combate, Senhor, aleluia, glórias a Deus, e nós possamos entrar no teu reino, na tua glória, e receber a coroa da vida, a coroa da vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quero já trazer os avisos aqui, glórias a Deus. Amanhã temos a palavra da quarta da bênção. Desculpa, amanhã eu já tô adiantando, já tô com sede da quarta da bênção. Terça-feira, pessoal, temos o culto de evangelismo online, trazendo aí a série A Essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Olha, rapaz, que coisa, eu juro que eu estava com a cabeça no culto de terça-feira aqui, ó, glória a Deus, né? E às 19 horas, os irmãos se programem para o culto de evangelismo online às 19 horas, tá bom? E na quarta-feira temos a palavra da quarta da bênção online no canal da pastora Camila Gomes, tá bom? Os irmãos se preparem aí para a quarta da bênção às 19 horas no canal do YouTube, tá bom? A série já se encerrou, né? A série da adoração. Então, dando continuidade aí, a palavra quente da quarta da bênção, toda quarta-feira, para a glória do nome do Santo do Senhor Jesus. E no domingo temos o culto da família. Deixa eu ver se já é Santa Ceia. Ainda não, né? Domingo vai ser dia 30, então, culto da família normal, tá bom?
às 19 horas, presencial e também online, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus e já vamos estar trazendo a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um culto poderoso, Senhor, por esta palavra poderosa, pela vida de todos os presentes, Pai, todos que estiveram presentes no presencial, todos que estiveram presentes no online, Senhor, que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada coração, entra na casa de todos eles agora, Pai, aleluia, e abençoa a casa, abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa a semana, leva-nos em paz para as nossas casas, Pai, que tenhamos uma noite abençoada, que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família, tudo que leva o nosso nome, dê-nos uma semana abençoada, dê-nos a direção para a semana, Pai, nos abençoa, Pai, na rotina de cada um de nós, e que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa jornada, na nossa semana, na nossa caminhada, e nós possamos estar aqui firmes e fortes, confiantes no Senhor, plenos com a graça do Senhor, e já te agradecemos e profetizamos uma semana abençoada para todos nós, e já te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendem suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.